Fala pessoal, beleza? Bacana com vocês, seu amigo Jair aqui de novo para mais uma super live bate-papo com vocês. E hoje de cenário novo, hoje a gente tá de cenário novo, a gente montou o nosso estúdio aqui, né? Deixa eu só dar uma confere aqui, beleza? Galera já tá acompanhando com a gente? Pode dizer que essa agora oficialmente é a nossa primeira live aqui no nosso estúdio novo, né, na cidade de Arujá, São Paulo. Semana passada a gente fez uma, mas a gente não tinha montado o nosso estúdio. E hoje, graças a Deus, pode-se dizer que nosso estúdio está a 88% montado. Faltam algumas coisinhas, mas já está passível da gente abrir uma live aqui e começar a bater um papo com vocês. A gente está transmitindo, como de praxe, nossa live aqui no nosso canal do YouTube, JJ Porcelanatos, no nosso Instagram, JJ Porcelanatos, e no nosso Facebook, JJ Porcelanato. E vamos bater um papo com vocês hoje, falar da nossa agenda de cursos, que começa agora segunda-feira. Segunda-feira, se eu não me engano, acho que vai ser dia 31, né, do 2, ou do 1, né, o último dia de janeiro de 2021. Vamos começar a nossa agenda de cursos. A gente vai fazer uma semana de curso presencial aqui na nossa empresa. Tem curso também na próxima semana. Vamos bater um papo com essa galera aí, falar um pouco como vai funcionar esses nossos cursos presenciais, o que a gente está organizando. A gente está em processo de mudança ainda, pessoal, né? Tal de mudança, eu vou falar um negócio. Se pudesse ter largado tudo para trás e começado do zero, eu acho que teria sido melhor. Não tem coisa pior do que mudar, principalmente quando é para longa distância, né? A gente viajou mais de 900 quilômetros lá de Quirinópolis, Goiás, aqui para Arujá, São Paulo. Chegamos aqui na quinta-feira. Eu vim de carro, trazendo uma carretinha, né, com já alguns equipamentos, maquinário para ministrar o curso. Quinta-feira chegou na primeira viagem da nossa mudança, então tinha muita coisa, nosso equipamento aqui para fazer nossas lives, tinha muita coisa para trás. Não veio tudo e tá programado para amanhã chegar o restante do nosso material. Então não é fácil não é brincadeira não. E vai ser apertado porque ao que esse material, ao que esse resto dessa mudança chegar, a gente tem que partir para a organização de tudo. Então eu vou o resto de sábado, domingo, para segunda-feira a gente começar o nosso curso. Eu já terminei de montar o alojamento do pessoal. O nosso curso presencial ele é feito em 5 dias de curso. Começa na segunda e termina na sexta. O alojamento do pessoal é aqui na nossa empresa também. Eu separei, tem um cômodo grande, né, onde que a gente vai ministrar o curso e imobiliei ele, né? A gente comprou umas beliche, colchão, tá tudo organizadinho, tem geladeira, vai ter fogão, televisão, para o pessoal ficar à vontade mesmo. O curso é o dia inteiro. Começa às 7 horas da manhã e vai até às 6 da tarde. São 5 dias firme mesmo. Alimentação é aqui no alojamento. A gente vai fornecer alimentação, almoço, janta, café da manhã, lanche da tarde, tudo por nossa conta. Nosso curso, a gente fornece todo o material, todo o equipamento. Então vamos pôr 5, 6 pessoas fazendo o curso, cada um vão ter com a gente ali uma serra mármore e 2 esmerilhadeiras para fazer o curso. A riscadeira é comunitária, a gente tem 2 riscadeiras boas, né, preparada ali, dá para a gente usar. O nosso curso vai ser trabalhado nicho em porcelanato e cuba esculpida padrão. Então, durante esses 5 dias, vai dar para produzir mais? Depende muito do aluno. Tem gente que consegue produzir bem mais, tem gente que vai conseguir fazer o básico. O importante é conseguir aprender. Tá? E terminando esse curso, eu já vou começar a elaborar aqui uma agenda para a gente criar um curso de fim de semana, sábado e domingo, para quem não tem essa condição de viajar e ficar uma semana fora e também não tem a condição financeira de pagar um curso de 5 dias, né? Vai pagar um curso só de 2 dias, só que vai ser um curso somente de nicho, confecção de nicho e instalação. Então, o aluno vai confeccionar o nicho e a gente vai fazer a instalação desse nicho também. Beleza? Então tem muita coisa por aí, tá? A galera que tá acompanhando a gente pode fazer suas perguntas. Deixa eu acompanhar o chat aqui, como que tá. Cadê a galera no nosso chat do YouTube aqui? Deixa eu ver aqui. E a galera também lá no nosso chat do Instagram. Pessoal do Instagram já tá
batendo aquele papo com a gente. Deixa eu abrir o chat do Insta aqui. Ó, chat do Insta na tela, galera que estiver lá no Instagram e o pessoal aqui do YouTube, já firme com a gente ali, ó. Hélio Carlos. Se tiver perguntas, pessoal, vamos fazer uma live top aqui. Vamos debater aqui. Você que está assistindo a gente, qual que é o tema sobre porcelanataria que você quer que a gente debata nessa live aqui? Eu sei que uma grande maioria e uma galera tem dificuldades sobre orçamentos, sobre interpretação de projetos, sobre desenvolver sua base de cálculo, estrutura, pias, cubas, nicho, atendimento do cliente. Digita aí pra gente aí, vamos ver o que o pessoal está tendo mais dificuldades. Ó, enquanto isso eu vou mandando um abraço aqui pro pessoal que está acompanhando a gente lá no YouTube. Tiago Alano, boa noite. E Delvan Alves, boa noite. Rodrigo Santos, boa noite. Deixa eu já lembrar também, né? Eu comentei nos stories hoje do Instagram que eu vou liberar hoje, durante essa live, para quem comentar aqui no YouTube, no chat do YouTube, um nicho para confecção de nicho, um gabarito, né? Para confecção de nicho, um esquadro de 47 com frete grátis para qualquer estado do Brasil. Qualquer lugar que você tiver no Brasil que o correio chegar, eu vou pagar o frete para você, você vai pagar só o material, só o nicho. O esquadro também, só o nicho, hein? Hoje eu tô travado em nicho. Só o gabarito. O esquadro você já ganha de brinde e vai ganhar o frete também. É só um gabarito, tá? E tem que comentar aqui, ó, no chat do YouTube. Tem que ficar no YouTube e comentar: eu quero esse gabarito. E aí você vai entrar em contato pelo nosso WhatsApp ali, ó, e vai informar lá para a Cibele que ela vai fazer o seu pedido. Então aproveita a oportunidade e corre lá. Luiz Bandeira, boa noite. Márcio Alencar, boa noite. Marcos Cardoso, muito boa noite. Daniel Gonçalves, boa noite, mestre. Muita correria, mas estamos junto. Beleza, sinal que tá trabalhando bastante. Wellington Castro, boa noite. Denis da WDC Pinturas Efeito, meu amigo Denis, sempre firme com a gente aí, ó. Você quer acompanhar um canal de pinturas, de tudo quanto é tipo de acabamento diferenciado, com massa corrida, efeito madeira, efeito marmorato, esse é o canal WDC Pinturas Efeito, lá do meu amigo Denis e da Kátia. Um abraço aí, sempre acompanhando a gente aí, você é fera. Jonatas, boa noite. Alexandre, boa noite. Fábio Soleira, já o pessoal chegou fincando o dedo no like. É isso aí, dá aquela voadora no like aí e já manda a sua pergunta. Vamos trocar ideia sobre porcelanataria. O que vocês achou do nosso cenário novo aqui? Vocês estão gostando? Ó, já mandei uma tintinha aqui na parede. Ó, tem pergunta lá, galera. Eu vou responder a pergunta do pessoal do Instagram, que o pessoal do YouTube não está fazendo pergunta. Ó, o Jeter Fernando, qual medida padrão da altura do nicho? Olha, não posso dizer que exista uma medida padrão, né? Eu já vi arquitetos pedirem vários tipos de medida. Eu gosto de instalar o nicho, a boca dele estando da altura da bancada, a 90 centímetros de altura, porque eu sinto que fica confortável para você levar a mão e pegar o produto, pegar um shampoo, condicionador, mas já vi nicho mais baixo e já vi nicho mais alto. O interessante é você trocar essa ideia com o cliente, dar a sugestão, né? Por exemplo, ó, eu dou sugestão para o cliente do nicho a 90 centímetros. Mas se o cliente quiser o nicho mais baixo ou mais alto, é opcional, tá beleza? Então foi a pergunta lá no Instagram, nosso amigo Jeter _Fernando. Jonatas Lucas. E aí, meu querido Antônio Lindão. Mano, eu já deixei meu like. Agora eu vou chamar de Lindão. Deixou o like, aí é Lindão mesmo. Thiago Alano, abração aí, Jair, admiro o seu trabalho, parabéns. Ó, e deixa eu já falar também, deixa eu já comentar aqui. Eu já comecei a conversar com alguns ex-alunos nossos que fizeram um curso com a gente. Assim que a gente der uma organizada aqui, que tiver tudo nos conformes, eu vou organizar um evento presencial, né? E vou convidar essa galera. Eu não sei se eu vou fazer um evento fechado aqui na empresa só para os alunos, ou vou tentar achar um parceiro aí, né, uma empresa, para a gente criar um evento aberto para a galera que acompanha a gente.
Se eu for fazer aqui na empresa para os meus alunos, os ex-alunos aqui, vou tentar fazer um churrasquinho, né? Alguma coisa aqui para convidar esse pessoal que fez curso com a gente. Pelo menos os que a gente tem contato. Eu não sei se todo mundo vai poder vir. Graças a Deus a gente tem aí uma história aí de muitos alunos já, né, que fizeram curso presencial com a gente, tá? Então a galera que fez curso com a gente já vai preparando aí que a gente vai organizar uma agenda para fazer um evento presencial e particular aqui na nossa empresa, e eu vou tentar, como agora a gente está em São Paulo, né, organizar com alguma empresa um espaço aberto para a gente fazer, sei lá, um fim de semana, né, um sábado, para receber essa galera, para conversar, para trocar ideia, beleza? Vamos continuar aqui. Luiz Bandeira, questão de valores. Luiz quer saber a questão de valores. Valores, a gente vai preparar uma aula de precificação. Por quê? O que a gente tem que entender? Para você precificar, dar um valor no seu produto, seja um nicho, seja uma cuba esculpida, uma cozinha, que seja, você tem que levar algumas coisas em consideração na hora de fazer a sua precificação. A sua realidade econômica. Quando a gente fala em realidade econômica, eu estou falando da realidade da sua região. Se é uma região que tem um PIB alto, né? Vamos pôr, é uma cidade que tem muita indústria, que movimenta dinheiro. Você já tem vantagem para precificar um pouco melhor o seu produto. Você tem que levar em consideração a sua realidade, que é o seu tempo de produção. Porque você pensa, se você começa a se basear no preço do fulano e do ciclano, que cobram lá X valor e gastam um dia para fazer um nicho. E se você cobrar esse mesmo X valor e gastar 2 dias, 3 dias, e aí, como que você vai fazer? Você vai estar tomando prejuízo, né? Você não vai conseguir ir para frente. Então, a precificação ela tem que ser baseada no tempo de produção e realidade econômica. Mas a gente vai fazer uma live exclusiva sobre precificação. A gente tem planilhas, né, que já ajudam o pessoal, posso até mostrar elas hoje aí, a fazer a sua precificação. Poliana Alves, boa noite. Luiz, estruturação de bancadas. Estruturação de bancadas eu acho que seria uma live bacana para eu fazer lá na oficina, durante um projeto. E agora a gente vai ter mais essa condição. A gente está com a internet bacana, o espaço tem uma luminosidade bacana, então vamos preparar sim uma live para fazer sobre estruturação de bancadas, porque durante o projeto eu posso estar respondendo, eu posso estar fazendo uma demonstração. A gente tem vários vídeos aí no canal, mas podemos sim abrir esse espaço. José Ailton 43, lá no Instagram, muito boa noite. Boa tarde não, meu querido, boa noite, aqui já está 8 horas da noite. Elson, de Votuporanga, São Paulo, um abraço. J. Silva Porcelanato, boa noite. Lúcia Irene, pessoal, cadê o like? Finca o dedão nesse like. Vocês têm que ajudar a gente tem que pedir, canal do YouTube tem que pedir like, tem que pedir inscrição, tem que pedir para você se inscrever no canal, porque senão o canal não cresce e a gente começa a ficar desmotivado. Aí a gente não vai criar conteúdo, a gente não vai fazer investimento, né? Para fazer uma live aí bacana, com um bom equipamento. Então, dá aquele likezinho maroto ali que não te custa nada, né? Não te atrapalha em nada e ajuda o canal, beleza? AP Arte Porcelanato Cícero, boa noite. David Roveia, boa noite. Direto da obra Construção Civil. Boa noite, meu amigo Jair. Sucesso nessa nova jornada. Muito obrigado. Um forte abraço para você. Pablo, boa noite. Esse gabarito é só para uma medida de nicho? Esse gabarito eu faço ele para 2 medidas de nicho. Eu faço ele por 50, 30 e 60, 30. Na verdade, estou falando ao contrário. É 40, 30, 50, 30. Medida interna, tá? Mas se você quiser fazer um nicho de 80, 30, dá para fazer nele tranquilo. Você vai usar 2 lateral dele e o fundo, você já tirou o esquadro. Eu já fiz vários vídeos no YouTube mostrando como que eu posso usar ele para medidas maiores. Se eu tiver 2 gabaritos desses, eu posso fazer um nicho de 1,20 m, 1,80 m. Tá? O que ele faz? Ele me dá o esquadro e o prumo da peça. Ele acelera o meu processo de montagem. Antônio, Jair, fica bom fazer a base ou estrutura de uma ilha de metalon redondo ou não fica? Metalon redondo, tubo? Olha, eu não sei, eu nunca fiz.
Eu acho que talvez a peça quadrada, né, um metalon quadrado, ele vai ter mais base para você apoiar. Eu não sei qual seria a vantagem para você usar o tubo redondo, tá? Porque a questão de preço é praticamente um só. Ó, nosso amigo ali, José Ailton, falou com a gente. Cleberson, Jair, boa noite. Como vai o bebê? Tá quase começando a querer dar uns pinotes já. Sibeli já tá de 2 meses, né? A gente já tá caminhando pro 3º mês, mas já tá dando umas mexidinhas. Acredito que até o mês que vem a gente já vai saber qual que é o sexo do bebê e a gente vai organizar um chá de berço online aí. Eu quero ver quem que vai ajudar a gente aí a comprar o enxoval desse bebezinho. Valeu, Cleverson. Obrigado por perguntar. João Pereira, boa noite. Sou de Cotriguaçu, Mato Grosso. Ó, um abraço aí, pessoal do Mato Grosso. Continuando aqui no YouTube, faz as perguntas de vocês, pessoal. Capricha aí que tem muito tempo que eu não respondo pergunta, ó. David Moreira. Boa noite, Jair. Tenho dúvidas na medida da cuba da pia de banheiro. David, cuba de banheiro, medida, cara, eu não acho que não existe padrão. A porcelanataria ela não é limitada numa única medida. O que existe é uma necessidade e uma condição. Você teria que medir. Vamos pôr, se eu falasse em medida padrão, eu gosto de trabalhar produto. Eu acho que quando você trabalha como loja, como empresa que seja, você tem que ter uma peça que vá atender uma certa necessidade. Eu criei um produto de medida padrão para minha loja, que é uma cuba de 60 por 45. Então ela é 60 de frente por 45. Por que 60 por 45? Porque é uma dimensão de piso mais comum, né? Um piso 60 por 60 e eu já tenho um maior aproveitamento. Então, quando eu faço essa pia 60 por 45, eu vou fazer ela com saia de 10 e vou fechar as duas laterais dela. Quando eu fizer o seu rodopia, eu vou fechar as duas laterais do rodopia. Porque aí essa cuba ela vai servir para qualquer lado do acabamento do cliente. Se o cliente chega lá e fala assim, ó, meu banheiro é um banheiro esquerdo, que é uma cuba com acabamento do lado esquerdo, essa cuba vai servir. É um direito, essa cuba vai servir. Então aí eu poderia até trabalhar a ideia de padrão, tá? Mas uma hora você chega num banheiro aí que o cliente precisa de uma cuba de 28 de profundidade e você tem que desenvolver um projeto com ela de 28. Uma hora tem um cliente que ela pode ter 60 e você vai desenvolver, tá? Então não existe muito medida padrão. Tamanho de saia. Eu gosto de trabalhar a ideia do tamanho de saia da seguinte forma. Se não tem um modelo estético, tá? Que o arquiteto ou o designer vai chegar lá e falar assim, eu quero que você faça essa cuba com uma saia de 4 centímetros. Eu quero que você faça essa cuba com uma saia de 30 centímetros. Se não tem essa ideia, eu trabalho sempre na média de 10 centímetros. E aí você analisa. 10 centímetros se for ter armário. Porque aí você sobra bastante armário. Se não tem armário, eu posso trabalhar uma saia de 15 a 20 para fazer uma bancadinha por baixo, tá? Então o que eu quero dizer é que não existe padrão. Existe uma necessidade e uma condição para o projeto, tá? Daniel Benetoli, boa noite, Jair. Como está de Casa Nova? Tá ótimo, meu amigo, tá ótimo. Tô adorando ficar aqui, né? Um lugarzinho sossegado, fresquinho. A cabeça tá trabalhando a 1000 aqui, ó. Tá muito satisfeito. Daqui uns dias a gente vai tentar reabrir a nossa loja. Eu quero ver se até março. No máximo até março a gente já reabre a loja. Porque fevereiro praticamente a gente tá com quase todas as semanas já fechada de curso. Então eu não vou conseguir fazer muita coisa. E para abrir a loja eu já tenho que montar os expositores, né? Tem que remontar tudo. Eu não trouxe praticamente nada. Então eu acredito que até março a gente vai reabrir a nossa loja. A gente ainda não alugou o espaço, mas já está procurando um espaço aqui no centro de Arujá. Mas vamos abrir nossa loja sim. Tem mais novidades ainda dessa vez para nossa loja, tá? Eu acredito que dessa vez, já adiantando aí para a galera, principalmente uma novidade boa para os participantes dos nossos grupos de WhatsApp. A gente vai começar a colocar revenda de insumos, tá? Massa plástica, disco, a nossa loja vai ter tudo isso e a gente vai trabalhar envio. E os participantes dos nossos grupos de WhatsApp vão ter aquele super desconto com a gente, tá?
já é tipo um agradecimento por estar participando dos nossos grupos. A gente vai criar uma tabela diferente para esse pessoal, principalmente os participantes do nosso grupo seleto. Ó, a galera agora do Instagram começou aqui, ó. Felipe, qual o valor do curso, Jair? Olha o WhatsApp da nossa loja aqui, meu querido. Entre em contato no WhatsApp que a Cibele passa informações. Falando em valor do curso, a gente tem uma vaga para a semana, se eu não me engano, acho que é a semana do dia 14, que está com 50% de desconto. Então a gente vai ter uma vaga para o curso de 5 dias pela metade do preço. É só uma vaga. Comprou, pagou, acabou. A gente já fechou, tá? Então, quer saber informações? Entra no WhatsApp, fala com a Cibele lá que ela vai passar para vocês. Menezes Porcelanataria, fala mestre, boa noite. Ferreira Palmeira, boa noite. Você não vai dar mais aula de SketchUp? Vamos sim, vamos sim. Agora a gente está organizando aqui. Hoje que a gente foi montar nosso estúdio novamente, vamos criar uma aula de SketchUp sim, tá? Vou tentar fazer uma agenda dessas aulas para fazer ela particular. Mas a gente tem uma aula gravada, tá? Quem tem interesse de fazer uma aula de SketchUp com a gente tem uma aula gravada que a gente fornece. Junto com ela, a gente fornece um pacote de projetos já pronto. Se eu não me engano, tem mais de 80 projetos, tanto em SketchUp quanto em PDF. É só chamar no WhatsApp e perguntar a Cibele. Fala, Cibele, me fala sobre a aula gravada de SketchUp e os arquivos, que ela passa informação, tá? Eu não sei nem preço, não adianta nem me perguntar. Daniel, parabéns, meu amigo. Torço muito por você. Valeu, Daniel. Um abraço, cara. Voltando aqui. Meia esquadria é bom afinar até a linha branca ou afinar a meia esquadria e deixar 1 milímetro na meia esquadria? Olha, eu afino até zerar. Eu brinco muito com o pessoal quando tá fazendo curso comigo. Eu falo assim, ó, enquanto eu estiver vendo barro ali, tem que zerar. Você não pode passar da linha branca, né? Mas as minhas meia esquadrias é afinada até ela zerar, tá? Eu não deixo barro nenhum ali nela. Jefferson, boa noite. José Ailton, boa noite da HRJ Porcelanataria. Ó, tem mais um aqui. Agora o pessoal do Instagram tá começando a participar com a gente. Opa, Jair, quando você vai liberar pra galera entrar no grupo de graça? Ô, vocês é cansa. Pelo amor de Deus, gente. Ó, o grupo comum nosso custa R$15 por mês. Você entra no grupo, a partir do momento que você entra, você já ganha um link com vários projetos nossos, vários produtos digitais. Você está num grupo que ninguém ataca ninguém e todo mês você já entra concorrendo a um concursinho de sorte de R$50. A partir da segunda você já concorre até um treinamento presencial de graça com a gente. Ah não, gente, ajuda a gente. Mas eu vou criar assim, depois eu vou criar uma promoção aí de umas 50 vagas para o pessoal entrar, conhecer nosso grupo, saber como que funciona, tá? Esse cara não é brincadeira não, tá certo. Quem não chora não mama, né? É assim. José Antônio, boa noite. Gisley Rodrigues, boa noite. Pablo Passos, como faço para ter agora acesso aos cursos? Pablo, ó, o WhatsApp aqui, ó. 64-984-53-3803. Pessoal, a gente está em São Paulo, mas a gente vai manter, né, o prefixo desse número, porque é um número antigo. Logo, logo a gente vai começar já a trabalhar. A gente agora tem um telefone fixo, tá? Com o prefixo 011, mas a gente ainda não vai divulgar. Vou passar a divulgar esse novo número somente quando a gente abrir a loja, tá? É prefixo 64, mas a gente está em São Paulo. É só entrar em contato. Lúcia, churrasquinho, a Lúcia já tá aí ligada no churrasquinho. Vamos fazer sim. Vamos fazer um churrasquinho aí para os nossos ex-alunos e eu vou organizar um evento. Vou tentar conversar com um lojista, alguma empresa aí, para a gente tirar um fim de semana para fazer ali um café da manhã, né, um bate-papo para a galera interagir pessoalmente com a gente, tirar foto, quem quiser tirar foto, né, conversar pessoalmente. Opa, Jair, já estou bem encaminhado. Eu queria mesmo partilhar só para ter acesso às novidades da galera. Não, mas a gente vai criar sim. A gente tem que criar. De vez em quando a gente cria sim. Poliano Alves, boa noite, Jair. Fiz minha primeira bancada para o banheiro, mesmo sem as ferramentas, mas com suas instruções consegui. Mas a próxima eu já tenho as ferramentas, já comprei politriz e rebolo. Coisa boa. O importante é você tentar. Se você tentar, você vai fazer.
Não importa o resultado que você vai ter. Qualquer resultado já é um resultado. Então, se é um resultado de ficou só mais ou menos bom, tá ótimo. Na próxima vai ficar melhor. Na próxima você já tem ferramenta. Começa. É isso aí, cara. Tem que começar. José Ailton, HRJ Porcelanataria, de Novo Gama, Goiás. Um abraço lá para os nossos conterrâneos de Goiás. José Antônio, através de você estou começando a fazer alguns trabalhos. Parabéns, José. Manda brasa aí, cara. Patrick Fernandes, boa noite. Rones, boa noite. Estou começando zero. Gostaria de saber como acessar os cursos. Bom, já respondi, né? É só entrar aqui, ó, em contato com o WhatsApp ali, que a Cibele passa informações. José Antônio Guiar, boa noite. Então vou querer trabalhar com mais 7 anos. Estou querendo ir para a área da porcelanataria para trabalhar para mim mesmo. Coisa boa. É isso aí. Minha mulher também está de 2 meses. Ó, que bacana. Parabéns, ô Pablo. Parabéns, cara. Tomara que venha com saúde, né? Venha iluminado para esse ano de 2022 aí, cheio de alegrias. Eu tô super animado. William Vieira. Boa noite, Jair. Deus abençoe nessa nova etapa da sua vida. Amém. Amém. Muito obrigado. Qual a melhor forma de cortar peças de grandes formatos, 2,40 por 1,20? William, existe vários maquinários aí, né? Tem aquelas réguas de corte, tem bancadas de corte. Eu não sei se você acompanhou. Se não acompanhou, eu vou... Peraí que eu tenho que fechar aqui. Eu vou pegar um vídeo aqui para você, uma playlist, onde eu fiz uma ilha com porcelanato de 2,70 por 1,20, sem nenhum tipo de régua, tudo na serra mármore mesmo, tá? É super possível fazer. Ctrl C no chat. C, Ctrl V. Ó, tô postando o link da playlist aqui agora, tá? Depois você dá uma olhadinha aí. Deixa eu abrir o chat do Insta aqui de novo. Tá? É super possível fazer. Regis Pereira, boa noite, meu irmão. Que Deus abençoe você nessa nova empreitada. Que o bebê venha cheio de saúde. Te desejo tudo de bom e um abraço. Meu amigo, um abraço para você também. Obrigado pelas felicitações aí. Valeu. Fabinho Porcelanato, boa noite. Paulo Alexandre, boa noite. PHS Porcelanataria, boa noite. Tudo de bom para você e família. Valeu, meu amigo. Um abraço para você. Jefferson, aí sim, top demais. Paulo, eu tenho uma pergunta. Eu posso usar lixa 230 para dar acabamento na ilha? Pode, né? Teria que entender, quando o pessoal fala em dar acabamento, o que é o acabamento? Porque lixa é o seguinte, vamos pôr, eu só uso uma lixa. Eu uso uma lixa de mão, aquelas lixas de papel mesmo que você dobra, tá? Eu uso uma lixa seco e molhado da Norton grão 220. É a única lixa que eu uso. Para que eu uso essa lixa? Eu uso essa lixa para tirar o craquelado, né? Aquelas pequenas imperfeição do corte. Por mais que você faça um corte bem acabado, passe o rebolo, se você colocar uma luz forte na peça e abaixar e tirar o reflexo, você vai ver aquelas pequenas imperfeiçãozinhas. Então essa lixa vai conseguir tirar todas elas. E eu uso essa lixa para quebrar a massa plástica, né? Para tirar aquela quina viva dela, para tirar a imperfeição dela. Então eu não uso lixa diamantada, eu não uso essas lixas brilho d'água, a única lixa que eu uso é essa. Por isso que eu falo, tem que entender, quando você fala dar acabamento numa ilha, qual que é o sentido, né? Porque a gente usa isso em todos os projetos, independente se é uma ilha, se é um nicho, se é um vasinho, se é uma cuba, beleza? Silvanira, boa noite. Como está o andamento com o Sebrae? Cara, a passos lentos de formiga. É complicado, né? É um processo demorado, não é rápido. Mas a gente espera que, né, tentar pelo menos esse ano sair, tá? Na verdade, esse ano não é com o Sebrae, né? A gente está montou um projeto para ser reconhecido pelo MEC, para a gente ter nossos cursos reconhecidos pelo MEC. Então demora um pouquinho, mas vamos ver se até o final do ano a gente consegue, tá? GL Construção, boa noite. Márcio, quais os nomes técnicos das peças que compõem o kit para acabamento de meia esquadria?
Não sei. Kit para acabamento? Não sei que kit é essa. Que kit seria esse, né? Vamos pôr, se eu for colocar as ferramentas que eu uso para dar acabamento. A gente usa uma serra mármore com um disco próprio para porcelanato, seja ele qual marca for, um disco fino. Eu uso um rebolo copo cônico 4 polegadas, grão 120, na esmeriladeira com regulagem de rotação. O que mais? E essa lixinha de mão. Vou usar uma lâmina de estilete. Então são mais ou menos assim, são coisas bem básicas mesmo, não tem muita coisa não. Fabinho ali no Instagram, parabéns, me inspiro muito em você, sou do interior da Bahia, 2 anos trabalhando nessa área e a cada dia que passa me apaixono pela arte. Coisa boa, Fabinho, um abraço aí para você, um abraço pro pessoal da Bahia. Mestre, agora não é mais colchão no chão não, né? Eu sou igual o Crocodilo Dundee. Já assistiu o filme do Crocodilo Dundee? Você acredita que nós está com um colchão no chão? Só que agora nós está com 3 colchão no chão. Agora já ficou mais alto, mas é um colchão no chão ainda. Você sabe o que aconteceu? A gente, nos primeiros dias que a gente dormiu aqui, tinha cama, né? Agora tem espaço, é organizadinho, a casa está imobiliada. Meu cachorrinho, a gente tem um Shih Tzu, né? E Shih Tzu é igual o Fi, né? Ele é acostumado a dorme aqui, dorme ali, vai e dorme na cama. Ele não caiu da cama, tadinho. E aí eu fiquei com dó e nós foi e tirou a cama, colocou, a gente tinha mais 2 colchão, né? Colocou um em cima do outro, só por causa dele. Mas assim, é costume, né? Tá no colchão no chão, mas tá numa altura melhor. Tá confortável, né? O importante é que tá confortável, tô dormindo bem. Ai, ai. Adriano Pereira, boa noite. Cícero, boa noite, meu amigo Jair, beleza? Deus abençoe você e toda a sua família, amigo. Um abraço. Valeu, João Batista, boa noite. Achei muito lindo o seu trabalho. Estou indo para outra cidade para aprender na prática. Que bom. Preto Júnior de Souza, fala, mestre. Tenha muito sucesso nessa nova fase da vida. Um abraço, valeu. Robson, já estou com dúvida na venda de nicho diamantado. Preço deve vender aqui na cidade de Feira da Santana, Bahia. Sei, eu acredito que você deve estar perguntando que preço. Cara, não sei. Precificação é complicado. Não adianta eu te falar assim, eu vendo nicho a tanto. Talvez aí na sua cidade, talvez você, talvez o local que você está. Vender é o seguinte. Vamos pôr. Vou fazer uma simulação lá na nossa cidade natal, lá, né? Vamos pôr lá de Quirinópolis, quando eu estava lá. Quando eu era o cara da garagem da minha casa, o meu preço era 1. Meu preço estava aqui. Eu comecei, né? Estava começando, estava tentando colocar o produto no mercado, estava fazendo o meu nome, então eu estava com o meu preço aqui. Quando eu abri a minha loja, eu tinha uma estrutura, eu era uma loja, CNPJ, o meu preço veio para cá. Cadê eu aqui? Por quê? Porque eu tinha essa condição, o meu espaço me dava condição de eu colocar um preço melhor, tinha uma demanda de serviço, então o preço é assim, não tem esse negócio de você chegar e querer forçar. Não adianta ir na soberba, tem que valorizar, você tem que se valorizar, mas você tem que entender um pouco de comércio, tá? Isso aqui não é, como se diz, um relacionamento, não. Comércio, é comércio. É estratégia de venda, é argumentação, é logística. Se você aprender isso, você sabe vender. Vender é tão importante quanto saber fazer. Se você só sabe fazer e depende da sorte, talvez você não consiga viver de porcelanataria. Mas se você sabe fazer e sabe vender, tem certeza que você vai ter sucesso em qualquer lugar que você tiver. E aí uma hora pode acontecer igual aconteceu com a gente. Nossa cidade ficou pequena pra gente, né? E eu não dou conta de ficar na zona de conforto. Falei, vamos caçar um lugar maior, né? Boa noite, Jair. Sou de Gaspar, Santa Catarina. Já comecei a fazer umas pias esculpidas. Coisa boa. Qual é melhor para afinar a meia esquadria? O cone 120 ou a lixa diamantada? Eu só trabalho com rebolo copo cônico. Eu não uso lixa diamantada. Eu sei que algumas pessoas usam. Vai sair uma Chica Doida semana que vem? Vanderlei Cardoso. Uai, Vanderlei, vamos fazer de tudo para sair essa doida aqui, né? O pessoal tem mais vontade de fazer o curso com a gente por causa da Chica Doida do que por causa do curso. Ué. Vamos tentar fazer. Tem até uma rocinha de milho aqui, ó, no nosso espaço.
Mas independente, vamos tentar fazer essa danada. Boa noite, Jair. Manda um abraço aqui para São José do Rio Preto. Um abraço pro pessoal de São José do Rio Preto. A gente tem grandes amigos lá, né? Coisa boa. Um abraço aí, ó. Robson, o preço aqui vi 350. Vender uma arte e nessa arte de vender sou muito bom. É isso aí. Né? É o que eu falo. Ó, saber fazer é uma coisa, saber vender é outra. E a gente tem que aprender isso. E são tantos pequenos detalhes na hora da venda. Ó, marketing pessoal. Seu marketing pessoal, que seria ele? A sua higiene pessoal, se você tá com a barba feita, o cabelo cortado, né? Pô, o hálito, né? Cheiro, tudo isso é um marketing pessoal seu. O cliente vai chegar em você, mas o cliente tá vindo para comprar uma bancada, não tá vindo para namorar comigo. Vai falar isso para quem tem dinheiro e para quem é exigente. É aquele negócio que eu falo. Eu tento vender para o cliente mais exigente possível. Porque se eu conseguir vender para esse cliente, todos os outros clientes a mais eu já vou estar fechado. Eu não preciso fazer força nenhuma para vender para esse cliente. Tá? Tem muita gente que não dá moral para isso. Ótimo, né? Lucro para você. Mas você não pode se limitar a querer vender só para ele. Então você vai trabalhar o seu marketing pessoal, você vai trabalhar o seu marketing digital, né? O seu marketing de vendas, usando rede social, panfleto, expositores, estratégia de venda, como criar promoção de um certo produto. Às vezes, ó, logística, usa comparativo como o supermercado. Às vezes, grande supermercado cria lá uma promoção da caixa de leite. Vamos pôr, se o leite, vou fazer uma simulação aqui hipotética, não estou falando que é esse valor. Não sei nem quanto está custando uma caixa de leite, apesar de eu comprar, mas eu não recordo. Vamos pôr que está uns R$5 uma caixa de leite. E um supermercado, numa determinada dia da semana, solta lá, faz uma divulgação que o leite nele vai estar R$2. O cara não vai pagar nem o custo, mas o cliente que vai no supermercado, ele não, a grande maioria não vai lá só para comprar aquela caixa de leite. Ele já está ali. Ele vai comprar o leite, ele vai comprar o chocolatado, ele vai comprar o café, ele vai comprar uma verdura e todos os outros produtos estão no seu preço normal, no seu preço normal de venda. Então é uma estratégia que você usa para trazer o cliente até dentro da sua loja. E às vezes a gente usa também na porcelanataria. Eu faço nichos, eu já cheguei a fazer estoque de mais de 300 nichos no meu depósito. Mas se eu tenho 300 nichos estocados, parado, né, que eu não devo nada dele, são porque eu vendo um nicho, por exemplo, a 350, igual o colega falou. Se eu fizer uma promoção para vender esse nicho a 150, eu estou errado? Você acha que o cliente que entra dentro da minha loja só vem comprar o nicho? Então, são estratégias de venda que a gente passa a usar para estimular, né, o seu giro de vendas. Você tem que ter um giro de vendas. David Moreira, com Rebolo 120, eu chego no esmalte. Já como fazer o polimento da meia esquadria e deixar top no brilho? Na verdade, o brilho é feito no acabamento da massa, né? A gente vai afinar a meia esquadria o máximo que der e o acabamento você vai fazer na massa plástica. Tem algumas playlists. Deixa eu fechar o trem aqui de novo, porque se eu não fechar, olha que eu abro aqui. Deixa eu pegar uma playlist aqui para você aqui. Vou pegar um vídeo. Ganhar um bom... Ctrl C. Ctrl V. Nesse vídeo aqui eu mostro um passo a passo completo, como eu faço acabamento, até onde que eu vou no esmalte, totalmente detalhado. Isso aqui é uma super aula de graça que vocês tenham. Ensino, falo sobre como eu compro um piso mais barato, como eu consigo reduzir o meu custo, né, de uma bancada para ter uma margem de lucro maior. Eu vou falar para vocês vão ver esse vídeo aí. No vídeo eu mostrei quanto eu gastei, quanto de material. Tem muita gente que não sabe ler, né? Preocupa demais em apontar e não ler, né? Que vai ficar parado no tempo. Então eu mostrei nesse vídeo quanto eu gastei de material para fazer essa peça. Eu gastei um dia de serviço para fazer essa peça porque eu estava gravando. Então olha quantos ângulos de câmera eu tive que fazer. Uma peça dessa aí você vai conseguir fazer de 4 a 5 peças dessas por dia. Eu vendi essa cuba lá na nossa cidade, antes da gente ir embora, por R$ 1.200.
Aí você faz a conta, qual que é a margem de lucro de um projeto desse. O projeto mais simples que você vai fazer e olha o tamanho da margem de lucro que você tem. Mas como você vender esse projeto? Como você convencer o cliente que esse projeto vale isso? Aí já entra a sua estratégia. Né? Como você expõe ele, como você cria aquele espaço. É igual fotógrafo, né? Um fotógrafo pega ali uma pessoa... Não sei se vocês viram um ensaio fotográfico que eu fiz mais a Cibele. Eu todo carrancudo, todo feio, mal, mais esquisito. As fotos ficou das mais lindas de bonita. Porque o fotógrafo sabe colocar aquele produto na prateleira de uma forma que venda. E é isso que a gente tem que fazer. Deixa eu voltar o trem aqui para o chat do Instagram, que senão o pessoal pergunta lá, eu não vejo. Porcelanataria Providência, boa noite. Boa noite, Jair. Tudo de bom para você nessa nova jornada. Tô começando aos poucos aqui em Senhor do Bonfim, Bahia. AGM Porcelanatos, lá no Instagram. Tem mais aqui. Joelson Gomes, aqui no YouTube, boa noite. Rony Monteiro, lavatório com nicho papeleiro embutido na instalação. Você apoia a grapa no nicho? Eu não vou dar, como se o meu parecer na pergunta, porque eu nunca fiz um, tá? Eu nunca fiz um lavatório com nicho embutido na sua lateral. Eu acredito que não seria interessante você apoiar no papeleiro, né? Acho eu. Então, cada tipo de instalação ela vai me apresentar uma condição que eu veja e sinta que ele não vai forçar a peça. Toda vez que você monta um projeto, você consegue analisar o projeto e ver aonde que ele vai forçar, qual que é a maneira que ele está forçando, tá? Como fazer na hora do orçamento quando o cliente quer dar preço no seu serviço? Bom, é aprender a vender. Aí é técnica de venda, né? É o que eu falo. Todo cliente, não vou falar todo não, mas vamos falar 95% dos clientes, independente se ele sabe ou não quanto custa o seu serviço, ele vai querer pagar mais barato. O cliente não faz nem ideia quanto custa uma bancada. Vamos supor que você vai vender uma bancada de R$1.000. Ele não faz nem ideia que essa bancada custa R$1.000, a não ser que já tenha pessoas concorrentes perto para ele fazer um comparativo de preço. Mas qualquer preço que você pedir nessa bancada, ele vai querer pagar mais barato. Qualquer um. Se você falar assim, ó, é R$1.000. Ah, não, faz ela por 900 porque não sei o quê. Qualquer um. Se você falar, ela é R$500, faz ela por 400. Então o vendedor tem que saber jogar preço de briga de preço ali. Ó, você tem que saber na hora da sua precificação, jogar o valor para um possível parcelamento no cartão. Então você tem que saber quanto que você vai pagar de taxa se o seu cliente for dividir em 12 vezes, se você vai fazer parcelamento sem juros, vamos pôr 3 vezes sem juro. Isso tem que estar embutido no projeto. A gente não faz nada de graça. Quem vende não dá nada de graça. Ele aprende a colocar esse preço aqui e negociar ele. Então já estou, como se diz, passando para vocês a ideia. Então, se você vai vender uma bancada que ela é R$1.000, você quer 1.000 nela, você vai cobrar 1.200 nela, para você ter condição de negociação. Só que isso tem que estar embutido na sua base de cálculo. Você não pode ficar chutando preço nos seus projetos. Vamos pôr, eu tenho base de cálculos de X valor. Nesse X valor, eu tenho ali uma margem de desconto para pagamento à vista de 15%. Então, toda vez que eu tiver uma negociação, eu tenho 15% para negociar com o cliente. Aquele que passar no parcelamento, eu não posso dar esse desconto, porque eu já estou pagando tudo aquilo embutido. Tá? Então, qualquer preço que você der, na sua grande maioria, o cliente vai querer pôr preço no seu serviço. E aí, se você não jogou esse valor a mais para você conseguir negociar, aí toda vez você vai tomar prejuízo. O que você não pode é dar um preço cravado para o cliente e depois não dar um desconto para ele, né? Ou pelo menos achar uma vantagem a mais para ele, dar um brinde, dar alguma coisa que justifique ele pagar o seu valor. Anderson, boa noite, boa sorte nessa nova fase, valeu. GWS Arte em Porcelanato, boa noite, Jair. Deus abençoe você e sua esposa nessa jornada, graças a Deus e a você. Eu e minha esposa montamos nossa oficina. Parabéns, meu amigo, que coisa boa, parabéns, fico feliz. Boa noite, Jair, sou de Aracaju, Moisés Cardoso, um abraço aí pro pessoal de Aracaju. Alan Lopes, estou no começo da minha trajetória, trabalhei por muitos anos com o CLT com porcelanato.
O que é CLT? Eu não sei o que é isso. Agora eu já estou recusando o trabalho por conta da falta de mão de obra qualificada em Florianópolis. Coisa boa. Você está recusando o trabalho, é sinal que tem muito serviço para você. Parabéns. Pereira Artes. Boa noite, professor. Eu sou muito grato a você. Aprendi com você tudo que eu sei. Hoje faço cozinha, bancada, nichos, ilhas, etc. Obrigado. Sou aqui da Bahia, São Félix do Coribê. Logo, logo vou montar. Deve ser montar uma bancada. Bacana, hein? Muita gente da Bahia, cara. Eu fico muito feliz de ver, porque quando eu comecei, vamos por 1 ano, 2 anos, que a gente já estava mais trabalhando o canal do YouTube, fazendo nossas lives, era muito pouca gente da Bahia que a gente via comentando e postando os seus trabalhos. E a gente vê que a porcelanataria já difundiu muito, né? Coisa boa, parabéns. GH Porcelanatos, Jair, fala mais sobre a importância do feltro. O feltro, ele é a ferramenta que a gente usa para, pelo menos que eu uso, né? Eu sei que talvez outros profissionais tenham técnicas diferentes. Eu uso ele para puxar o brilho da massa e dar a impermeabilização, para evitar que essa massa vá encardir. Porque o feltro é um rebolo de lã, que você trabalhando ele na rotação média ali, né, de baixo para médio, na sua esmeduladeira, ele vai fazer fricção na parafina e ela vai derreter. E aí quando você passa na massa plástica, ela derrete e vai impregnar nos poros. E aí ela vai dar o aspecto úmido da sua massa plástica. Um pouco você manipula uma massa preta. Quando você lixa, ela não fica fosca, fica aquele preto claro. Se você fazer o tratamento com o feltro e a parafina, ela volta aquela cor preta escura que ela estava e vai permanecer daquele jeito. Então essa é a técnica que eu uso, tá? Onde que eu parei aqui? Odervan, boa noite. Odervan do Piauí, boa noite. Mais um ali, Bahia presente. CLT empregados. O feltro evita a cor da massa plástica mudar, cor principalmente a branca. Sim, ela vai evitar. A massa branca, você vai ter de ver assim, o que acontece? Tem piso que ele é um branco mais palha, tem piso que é um branco bem cristal mesmo, né? Então o feltro, quando você passa, vamos pôr um branco bem cristalizado. Se você faz só acabamento na massa plástica e só lixa, o branco da massa vai ficar aquele branco mais pro lado do palha. Se você faz o acabamento com o feltro nele, ele já vai ficar aquele acabamento mais leitoso, mais cristalizado. Então você tem que fazer esse jogo assim quando você analisa as cores que você está trabalhando. Uma das maiores técnicas do acabamento, né, da porcelanataria está na manipulação da sua massa plástica. Por mais que a sua meia esquadria, às vezes, por algum motivo, ficou mais aberta, se você acertou bem mesmo a cor da massa plástica, você pode ter certeza que seu acabamento vai ficar bom. Vamos voltar aqui para o YouTube. Boa noite, Jair, todos. Sou de Caruaru. Vou começar a fazer arte em porcelanato. Parabéns, meu amigo. Manda brasa. LS, já bem-vindo à cidade de Arujá, amigo. Sucesso nessa nova etapa aqui em Sampa. Valeu, muito obrigado. A profundidade da cuba também, 10 centímetros de profundidade? Depende. Não existe medida padrão, né? Isso aqui a gente tem que colocar na cabeça. Existe uma necessidade e uma condição. Eu já fiz cubas esculpidas com profundidade de 2 centímetros e eu já fiz cuba esculpida com profundidade de 30 centímetros. Depende o que você está fazendo, tá? Não existe esse negócio, é dessa medida. Não, existe o que eu quero, o que eu preciso fazer. Vamos pôr. Se eu vou trabalhar projeto padrão, tá? Aí eu estou falando de um projeto mais convencional. Então eu vou trabalhar uma saia de 10 e uma profundidade de 8. Para quando eu olhar por baixo da saia, eu vejo um acabamento limpo, sabe? Sem atravessar. Mas não quer dizer que eu não possa colocar uma profundidade de 15, que eu não possa colocar uma profundidade de 5, que eu não possa pôr uma profundidade até maior, tá? Não tem nada a ver. Quando você usa profundidades mais rasas, por exemplo, profundidade de 5 centímetros, esquentou o meu olho, não vai espirrar água? Pode vir a espirrar água, mas se você usar uma torneira de bica baixa, com baixa vazão e um arejador, não vai espirrar água não. Principalmente cubas de rampa são mais comuns, né, esse mito de espirrar água.
vai do uso, vai da maneira que você está trabalhando, né? Tem pessoas que são estorvadas e ela vai lavar a mão de qualquer jeito ali, vai espirrar água para qualquer lugar. É uma área de umidade, é uma área de água. Então, se molhar, é normal. Né? Qual que é o problema que tem de você usar uma cuba e espirrar água? Normal, gente. Mas, assim, é coisa que você tem que sempre estar especificando para o seu cliente, tá? Vamos lá. DM Bancadas. Boa noite, Fábio Matias. Boa noite. Sucesso na sua caminhada. Valeu. Renan Tony. Boa noite. Jaime. Boa noite. Finca o dedo nesse trem aí. Finca o dedo nessa pixingueira desse like aí, pessoal. Quantos likes tem? Deixa eu ver aqui. Eu não tô com acesso. Gente, atrapalha não. Eu tenho que fechar o Instagram aqui para me olhar quantos likes tem. Cadê? 58 likes só, não é possível. Eu tô aqui gastando a garganta aqui e só tem os me chorou com 58 likes. Não, você besta, para com isso. Ai. Ó, e a gente tá quase 1 hora de live já. Nossa primeira live de estúdio novo, hein? Semana que vem a gente vai fazer muito vídeo editado. Tem muito tempo que eu não posto vídeo editado, né? Desde o começo de dezembro que a gente viajou aqui para o Arujá, para estar conhecendo a cidade, que a nossa rotina mudou. Então não deu para mais encaixar a gravação de vídeo e edição. Mas agora a gente está estabilizando melhor. Logo a gente vai contratar funcionário, tá? A gente vai fazer contratação de funcionário para produção de bancadas aqui também. Vamos contratar funcionário para a parte digital. Então, muito em breve aí a gente vai estar começando a fazer contratação. Pessoal que é aí ó, de São Paulo, você aqui de Arujá, né, que tem interesse, pode ficar preparado aí que vai sair contratação. Autofar, existe rebolo copo cônico com grão maior que 120? Cara, eu não conheço. Eu sei que você vai achar aquelas fresas diamantadas, acredito que tem grão maior do que 120, mas acho que não vai conseguir muito efeito, não. Você não vai conseguir ter um desbaste. Eu acho que o 120 é muito funcional. Já sou de Suzano, onde eu faço o seu curso. Meu querido, eu tô pertinho de você. Nós tá aqui em Arujá, pertinho, ó. Chama no WhatsApp aqui, cadê? Aqui, ó. Chama no WhatsApp lá e pede informação que a Cibele passa para você. Semana que vem a gente já começa nossa semana de cursos. Tem uma fábrica de pizza congelada para venda no atacado e varejo. Como para se calcular o preço era muito complicado. Hoje eu uso um app que calcula para mim, dá o preço de venda do meu produto. Bacana, né? É igual a nossa planilha. Eu desenvolvi uma planilha de precificação e uma planilha de orçamentos. Deixa eu ver se eu abro ela aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Quem ainda não viu, que tem muito tempo que a gente não mostra. Ele fechar isso aqui. Peraí. Planilhas. Orçamento. Essa aqui. Vou ver se eu vou abrir ela aqui e te mostrar para vocês. Fazer uma captura de tela aqui. 2. Captura de vídeo. Foi o que pititim, que nós temos que arrumar o trem na hora. O colega foi falar, mas tá quase. Peraí, só tô organizando a... Ficar... Beleza. Ó, isso aqui é a nossa planilha, a mais nova versão da minha planilha de orçamento e precificação. Então eu criei essa planilha aqui, ela tem um menu interativo, pode ser usada no celular, tá? É só você baixar o aplicativo Excel no celular que você pode usar ela.
E eu fiz ela para fazer a seguinte simulação. Para fazer aqui, ó, simulação de uma cuba simples, né, 60-40, cozinha, ilha, nicho, vamos mais lá, peraí. Cozinhas com descida de pé, tanto para o lado direito, esquerdo, nicho, quadrado. E essa aqui é a planilha de precificação. Essa planilha aqui te ajuda a precificar. Vamos abrir ela aqui, ó. Aqui, eu já abri ela. Deixa eu tirar eu ali de cima. Aí. Ou eu aqui mais para baixo. Aqui. Nessa planilha de precificação, nesses campos aqui, você vai começar a fazer uma simulação, né, dos seus custos. Para você fazer uma simulação, você tem que ter pelo menos uma pequena noção, né, do que você está fazendo, né, de um projeto. Você tem que ter feito um projeto. Se você nunca fez nenhum projeto, então você não vai conseguir criar a sua precificação. Eu não vou fazer uma simulação aqui, eu vou deixar para uma outra live para a gente falar somente dessa planilha. Talvez na live de amanhã. Se vocês quiserem, na live de amanhã eu vou fazer uma simulação aqui de precificação, criando a minha base de cálculo e orçamento. Mas é simples. Vamos pôr aqui. Ela me pergunta aqui, qual que é o valor do piso que você vai usar? Só para vocês terem uma noção. Vamos pôr que você vai usar um piso de R$40 um metro. Você coloca aqui 40... Ixi, 400, aí ficou um bicho caro danado. R$40 um metro. Aí o projeto, você precisa informar para a planilha quantos metros de piso foi gasto nesse projeto. Vamos pôr que é uma cubinha 60 por 40. Por costume, eu sei que um projeto desse vai gastar mais ou menos 1,08 metros de piso. Então, vou digitar aqui, 1,08 metros de piso. Ó, a planilha já começou a calcular, entendeu? Ela está criando uma base de cálculo em cima das informações. Se eu fosse fazer uma base de cálculo somente sobre o piso, ela já me falou aqui, ó, que a minha base de cálculo para esse tipo de projeto seria 17,28 por metro quadrado, considerando, né, 20% de margem de lucro. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Então, se eu vou colocar ali, eu vou acabar fazendo a simulação aqui, danado. Valor da massa plástica. Responde no chat aí. Quanto que vocês estão pagando na lata de massa plástica? Eu só vou continuar a simulação depois que vocês começarem a responder. Quanto que vocês estão pagando na lata de massa plástica aí? Se vocês não participar comigo, eu não vou fazer a pichingueira da simulação. Vamos lá, vamos aguardar a resposta de vocês. Cadê o pessoal do Instagram? Ó. Porcelanataria São Gabriel. Já manda um abraço para a Porcelanataria São Gabriel em Belém do Pará. Um abraço para o pessoal do Belém do Pará. Cadê, pessoal? Quanto vocês estão pagando na lata de massa plástica aí para a gente voltar? Enquanto isso, eu vou respondendo aqui, ó. Jair, se você passar catalisador para voltar o brilho da massa, certo? Cara, nunca tentei isso, não. Nunca tentei, não. Ó, no Instagram, GBL Bispo, R$11 na lata de massa plástica. R$14,50, R$20, R$20, 15, R$23, meu Deus do céu. R$15. Eu vou pegar o valor mais alto que tiver aqui, tá? R$26 lá em Cidrolândia, Mato Grosso. 26, 16, 22, 27. Goiás, Abadiana. Meu Deus, ô Ronivon, tá caro essa massa plástica sua aí de 27. E eu já quero, já aproveitando falando de massa plástica aqui, deixa eu já avisar vocês. Com a abertura da nossa loja agora em março, eu vou começar a montar um centro de distribuição. Tá? Então, já falei no começo da live, vou reforçar agora. A gente vai passar a distribuir insumos, tá? E eu não sei até aonde a gente vai conseguir, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, região mais perto aqui, eu já vou começar a tentar atender. E os participantes do nosso grupo de WhatsApp, com certeza vão ter uma tabela diferenciada para eles. Então, vocês ficam ligadinhos. Ó, o valor de R$27, tá? Vamos voltar ali para a nossa planilha, 27. R$27, então, é o valor da massa plástica que a gente achou ali. É interessante quando você vai fazer uma simulação, né, uma base de cálculo, que você trabalhe os valores mais altos. Por quê? Porque se você fizer um projeto com o valor mais baixo, é lucro. Mas se você calculou o contrário, você calculou a sua base de cálculo com o valor mais baixo,
Quando faltar um insumo e você pagar mais caro, aí você já está tomando prejuízo, tá? Então, sempre que você vai fazer uma simulação, você tem que fazer com o seu valor mais alto. Então tá, R$ 27 é a nossa... Rapaz, o que eu estou fazendo aqui? É 27, desgretado. R$ 27. Normalmente essa cuba esculpida ela vai gastar entre uma lata e meia, duas. Então vamos colocar que seja 2 latas de massa plástica. A planilha já começou a trabalhar aqui, ó. Ela já está colocando aqui, ó, o custo do projeto, R$ 116. R$ 116 não é a soma do produto total. Por quê? Ela está jogando já o seu lucro. Se você calcular todo o material que você gastou, mais a sua mão de obra, não é lucro. Lucro é o que você vai ganhar em cima disso. Vocês vão entender isso aqui agora. Valor de uma válvula. Eu entrego meus projetos sempre com a válvula instalada. E eu só uso válvula de metal, não uso válvula de plástico e aconselho a todo mundo não usar. Quanto que é a válvula de metal na região de vocês aí? Vamos nós de novo lá, ó. Quer saber o valor da válvula de metal? Vamos lá, vamos responder. O Gabriel, você usa qual sistema ou aplicativo para fazer o projeto de seus clientes? Eu uso o SketchUp. A gente dá aula de SketchUp também, tá? De montagem de projeto, interpretação de projeto. Bom, logo, vai acompanhando aí que a gente vai marcar uma live dando uma aula de SketchUp. Qual que é o valor da válvula, pessoal? Válvulazinha de metal ou de plástico que você estiver usando aí. Quanto que vocês estão pagando? Vamos ajudar. R$ 38 a válvula. Resposta do nosso amigo Edivan. Ó, e nosso gabarito com frete grátis já saiu, tá? Sibeli acabou de me mandar mensagem ali que o gabarito para qualquer região do Brasil com frete grátis saiu. O participante já acabou de fazer a compra. Quem quiser comprar o gabarito com frete grátis, São Paulo tá com frete grátis. A gente vai manter gabarito para nicho frete grátis São Paulo. Show? Ó, 18, 27, 16. Joel Tavares, rapaz, válvulazinha cara essa de 27, hein? 38. Ah, no 38 eu já falei. Você é besta, pavorei aqui. Tá, R$ 38. 23, o Sidney tá falando ali. R$ 15 em Russas, Ceará. Beleza. O Anderson 20. 7,50 de metal na casa das torneiras. Tá barata, hein? Joelson, muito barata. Se for de metal mesmo, dá até para revender. 25. Então tá. R$ 38 é a válvula de metal. Vamos voltar ali. Vamos voltar para nossa simulação aqui. Cadê minha planilha? Abrir. 38. Gasta só uma válvula, você vem cá e coloca uma válvula. Isso aqui é uma simulação com a cuba esculpida, tá? Valor do rebolo. Eu trabalho com rebolo. Se vocês trabalham com lixa diamantada, então você vai fazer essa simulação em cima da lixa diamantada. Valor do rebolo, quem usa rebolo aí? Eu uso o copo cônico grão 120. Quanto que você está pagando esse danado desse rebolo? Cadê o trem aqui? Deixa eu achar. Quanto vocês estão pagando no rebolo? Vamos lá. Tá barato, hein, ô Joelson? Tatuapé, eles têm site. Coisa boa, depois eu vou dar uma olhada. Vamos lá, pessoal. Qual que é o valor do rebolo aí? Vamos, R$ 23 rebolo, 50 conto. Ô, Antônio, tá caro esse rebolo que você tá usando, hein? 32. Rebolo de 50 conto tá caríssimo. Infelizmente, eu sei que tem lugar aí que vende a 50 mesmo, né? Infelizmente. Margarete, R$ 30, 32. Bom, eu vou simular em cima desses 50, que eu não acredito que alguém vai falar aqui que comprou um rebolo mais de R$ 50. Aí já seria um rebolo caríssimo, tá? Vamos lá, então. Rebolo de 50 conto. Esse é um rebolo de ouro. Tá caro esse danado. R$ 50 um rebolo.
Então, você vai gastar um rebolo, você não vai gastar mais que isso numa peça dessa. Ela é sua base de cálculo. Disco de corte. Vamos lá pro disco de corte agora. Disco de porcelanato. Quanto você está pagando o disco de porcelanato aí? É bacana que a galera já vai vendo qual que é a variedade de valores, né, que o pessoal está comprando. Vocês veem por que, que você não pode se basear no preço do colega. Olha o tanto de diferença de material. Aí depois você vai ver a diferença de dia de serviço e de tempo de produção, que é o que vai definir o valor dessa precificação. Rebolo. O rebolo, ó. Disco de corte, disco para porcelanato. Quanto que tá? Disco para porcelanato, Cortag R$35, 32, 45, 27, 36. Cara, varia o preço deles, hein? Olha só. 21, 50 conto. Nossa senhora, do parecido. Que disco, cara? 38, ó, 38, 38, 35. Tá mais ou menos a média ali. 39, 120 conto. Meu Deus do céu. É caro, hein? Não, eu vou trabalhar com a média desse pessoal aqui de 35. Vamos trabalhar o 38 para não dar, porque senão tem uns preços aqui que eu falo assim, tá muito. 35, tá vendo? 35, 36, 38. Então vamos trabalhar 38 aqui, tá, pessoal? Mas que bacana, né? Dá para ver essa diferença grande aí. R$38 o disco para porcelanato que você vai gastar para fazer sua cuba. Vou pôr a quantidade dele aqui na planilha. Tá? Eu vou ter de fechar aqui. Peraí, deixa eu ajustar essa tela aqui mais. Vai. Deixa eu ver se vai dar. Só para me mostrar para você. Uma das coisas que eu tinha que ter falado para vocês aqui é isso aqui, ó. A quantidade de meia esquadria. Tá vendo aqui em cima? Então, a quantidade de meia esquadria vai ser o que vai definir para você ter a base de cálculo. Você está criando uma base de cálculo em cima de metro linear de corte. Eu sei, já por base, que uma cuba esculpida 60 por 45, saia de 10, rodopia de 15, em média ela vai ter 3 metros e pouquinho de meia esquadria. Então eu já coloquei aqui ó, nessa aba aqui que ela tenha 3 metros linear de meia esquadria. Vou voltar para cá para a gente ver o que a gente está fazendo ali. Tá? Da lixa, essa lixa aqui, como eu acho que eu sou um dos poucos que usa dessa lixa, então já vou adiantar. É uma lixa de mão, a lixa seca e molhada da Norton. Você vai gastar uma lixa só para fazer esse serviço. É uma lixa que custa R$5. Se você gasta uma lixa diferente, você colocaria o valor da sua. Selante PU, tá? Cuba esculpida não se usa silicone, se usa PU de preferência, o PU 40. Quanto que tá o PU aí na região de vocês aí? Vamos lá, compartilha comigo aí. PU. Aquele tubo para fazer aplicação na pistola. Ó, Kleber. Vamos lá, pessoal. Quem usa, compra PU aí, tá pagando quanto? A lixinha R$5. Eu acho que é meio de praxe. Esse valor dessa lixa não costuma ter muita diferença, não. PU 48, 28. Ó, Ronivon paga R$15, 38, 30. PU 22, 17 a 50, 34, 16,70, 28, 39. Tá pior do que leilão, caramba, mas dá diferença de preço, hein? Qual que é o PU que vocês estão usando? Qual que é a marca de PU? Vamos fazer um jabá para esses vendedores de PU aí. Qual que é o PU que vocês estão usando? A gente já viu que tem uma variedade grande aí. Vou colocar o PU lá mais ou menos em R$28. Quer ver a marca de PU que vocês estão usando aí agora? Ó. 40, 30. Vocês sabem a marca do PU que vocês estão usando? 25. Vou marcando lá pra gente já ver. E essa marca, não conheço. Yurt, também não conheço.
22 conto PU. PU 40, R$17, tá num preço muito bom. Lucas Lacerda ali, ó, lá no YouTube, o Lucas falou que ela tá o PU 40, R$17. Unipega, não conheço. Uso o PU Garra. Ah, ali, ó, o GWS usa um PU que eu já usei muito. Aqui eu ainda não vi, né? A gente chegou agora. Esse PU Garra, muito bom mesmo, né? É um PU macio, você nem força a pistola para fazer aplicação. 28. Bacana. Vamos colocar lá o PU a R$28. Pra gente finalizar. A gente tá quase finalizando ali a nossa precificação. 28. Passa um tubo de PU. Agora tá chegando na hora de entender realmente a precificação, tá, pessoal? Agora que vocês vão entender a questão da precificação. Agora vocês têm que participar aqui, ó. Valor do dia de serviço. Quando a gente fala, tá criando uma base de dia de serviço, a gente tá falando de um acabamentista. Pode ser um azulejista, pode ser o cara lá que faz requadro, né? Que ele vai ser um pedreiro de valor diferente. Vamos pôr, o acabamentista que trabalha por dia, a gente não tá falando em metro aqui não. Na região de vocês, um pedreiro bom de acabamento, que faz requadro, que ele faz um desempenho de um piso, que ele assenta um piso por dia. Quanto que custa o dia de serviço de um acabamentista bom na região de vocês aí? Vamos lá. Valor de um dia de serviço de um acabamentista bom. R$200. R$200. Quando vocês colocam o valor, coloca a região também, coloca o nome da cidade e o estado, vai ficar legal. Aqui, beleza, Antônio? Ó, o Antônio já ajudou a gente. Ó, R$120 em Lucaia, Bahia. R$120. Só para vocês vão entender agora a diferença de precificação. Coloca o nome da cidade e estado, pessoal, para ficar legal. O Wagner falou que é 150, não sei de onde que ele é. Ó, 150, 350. Ah, o Wagner 150 na Bahia. Guanabi, Bahia 120. Tatuí, São Paulo 200. Deixa eu ir, aqui dá para mim marcar, ó. Tatuí, São Paulo 200. Desce lá. 250 em Paraty, Rio de Janeiro. Sul de Minas 180. Vocês estão vendo? Vocês prestem atenção na diferença de preço de região. Isso aqui dá diferença na hora de você precificar. É exatamente por isso aqui que você não se baseia no preço dos outros, principalmente na internet, tá? Porque tem gente em todo lugar. Ó, 150, 300, Genésio, 300 conto. Genésio. 160, Minas Gerais. Ó, 150 ali, o pessoal de Curitiba. 130, 150 Distrito Federal. 150 Porto Ferreira. 120, 150, ó, Barueri 200. Belém 150. Você viu tanto diferença de preço? A gente teve aqui, pessoal falando que tem diária lá de 350 a 120. Uberlândia de 150 a 350. Cadê? Eu acho que eu vi um de 120 aqui. 130, 160. Foi 120, não, 130. Então a gente teve preço mínimo aqui de 130 a 350, tá? Vamos voltar para nossa planilha então para vocês verem. Eu vou simular ela depois com esses dois valores. Espera aí que tem mais para vocês participar. Vamos supor, já que a gente está jogando aqui os valores mais altos, né, da nossa simulação aqui, que o dia de serviço da pessoa que está fazendo essa cuba aqui é de R$350. Beleza, 350. Agora, meus queridos, eis a questão. Quantos dias de serviço vocês que já estão trabalhando com bancada aí gasta para fazer uma cuba básica de 60 por 45? Quanto tempo de serviço? Você gasta um dia? Você gasta meio dia? Você gasta 2 dias? Quantos dias de serviço você gasta para fazer essa peça? E aí vocês vão entender agora a questão da precificação. Por que que a pessoa, quando compara preço com o colega,
ou ela perde dinheiro, ou ela não pega serviço, porque tá pegando caro demais. Vamos lá. Quanto tempo de serviço para fazer uma bancada 60 por 45? Não mente não, pelo amor de Deus. Quer saber agora o tempo de serviço? 2 dias, 1 dia. Vamos lá. A gente tá tendo aqui colegas que gastam 2, colegas que gastam 1, gasta 2 dias. A simulação vai ficar bacana, hein? 3 dias, 1 dia, 1 dia, 2 dias, 1 dia. Beleza, já deu pra gente ter uma noção. A gente tá aqui com tempo de serviço entre 3 dias e 1 dia, meio dia. Ó, já tem um participante que gasta meio dia aqui. 2 dias. Você tá vendo tanto que varia. Você viu, vocês observaram a variação de preço, de tempo de serviço, né? A variação de valor. Então vocês imaginam como que alguém pode cobrar o mesmo valor que o outro, gente? Não existe, não tem como. Tá? Então vamos lá. Vamos lá na nossa planilha agora. Vou simular aqui agora, ó. Somente se a pessoa que está fazendo essa simulação aqui gastar meio dia de serviço. Um pouquinho, 0,5. 0,5, pus certinho? A precificação dele seria 170. Ele poderia cobrar no seu método linear, e eu vou jogar mais, eu gosto de fazer isso aqui, ó, custos adicionais. Você lembra quando eu falei da questão de dar desconto? Eu já jogo um valor, eu vou jogar aqui, tipo um percentual para maquininha, para um frete, né, para um desconto, vou jogar nem que seja uns R$50. Porque R$50 pode parecer não ser muito, mas é R$50 em cima de 3 metros lineares de corte, tá? Então essa pessoa que está em cima de todo esse parâmetro aqui, que o seu dia de serviço custa R$350, e a gente jogou um adicional, e a sua margem de lucro em cima de tudo isso é de 20%, a base de cálculo dela pode ser de R$192,48, que ela vai estar tendo os seus 20% de lucro, ganhando os seus 350 por dia. Agora, se fosse um participante aí, um profissional, que gasta 3 dias, meu amigo, para fazer esse projeto, para ganhar o mesmo que o colega ganhou, opa, aí não dá, é só 3. Ele teria que ter uma base de cálculo de R$542 por metro linear de corte. Você viu a diferença agora? Ó, se fosse 3 dias, a planilha nem conseguiu carregar todos os números aqui, tanto que deu número ali agora. Ó, R$542. É por isso que você não baseia. Se você tem um tempo de produção grande, com certeza você vai ter de abaixar os seus valores aqui. Porque senão cliente nenhum vai passar serviço para você. Como que você pega uma cuba aqui, ó, com uma base de cálculo de 542? Vamos voltar lá na nossa planilha ali e vamos fazer a simulação, né, numa cuba esculpida em cima dessa base de cálculo de 542. Essa aqui é a nossa planilha de orçamento. Pessoal, todos esses produtos são produtos de venda, tá? R$542. Se ela tem todas essas informações, ó, quanto sairia, quanto você teria que vender essa cuba aqui, gente? Você teria que vender essa cuba aqui por quase R$2.500. Você acha que o cliente vai pagar R$2.500 nessa cubinha de 60 por 45? Agora vamos um pouco. Você tem uma base de cálculo ali, voltando lá na precificação, o colega que tinha meio dia de serviço para fazer essa peça. 0,5. R$192. Precificação dele. Bom da planilha é que você pode fazer simulação. R$192. Vamos ver agora quanto que sairia, quanto que ele poderia, né? Seria uma base para ele poder vender essa cuba. Ela ainda sairia por 1.058, só que eu acredito aqui que ela está simulando. Ela deve estar simulando aqui piso e outros gastos ali, ó. Eu coloquei ali tipo 250, talvez poderia representar
eu não estou mostrando a planilha, né? Que poderia estar representando a instalação, R$ 250. Ó, tá vendo? Coloquei aqui um piso de R$ 80, talvez o piso fosse só a conta, e coloquei um descontinho aqui de 5%. Então, precificação, se você basear no preço do colega, do concorrente ou dos amigos aí na internet, você pode correr um risco aí. Ou se uma hora você vai estar cobrando barato demais, ou uma hora você vai estar perdendo serviço porque você está cobrando caro demais, tá? Essas planilhas, pessoal, é disponível para venda, tá? É só clicar aqui, ó, chamar no WhatsApp. Você pode usar ela no seu celular, é só baixar o aplicativo Excel, tá? Que você pode acessar essas planilhas aí. Quem tiver interesse, pode chamar a Cibele lá, que ela organiza. Vai o arquivo para você, só você dar 2 cliques nele se você tiver o Excel, que ele vai abrir e você fazer suas simulações. Então é super interessante. Deu para entender? Deu para pegar mais ou menos aí? Quem ainda não tinha pego essa ideia de precificação, de base de preço, deu para dar uma clareada? E vocês viram tanto que tem diferença de valores, tanto de dia de serviço, tanto de material, tempo de produção. Então, o nosso serviço de porcelanataria não é revenda. Você não está revendendo um produto. Você está confeccionando, você é uma indústria. E aí o seu tempo de produção interfere no valor que você cobra. Se você não tem tempo de produção, né, reduzido, se você não tem condição de comprar um material com um preço mais baixo, sua margem de lucro vai ser sempre pequena. Beleza? Minha garganta hoje doeu, gente. Muito tempo que eu não falava, mas nós tá aqui 1h23. Bacana, bacana. Eu vou tentar, eu não sei se na live de amanhã a gente faz uma aula de desenho, né, de SketchUp, fazer só uma pequena demonstração aqui do SketchUp. Já que a gente começou aqui a fazer o trem, deixa eu só mostrar aqui. Onde que ele vai abrir. Para quem não viu ainda, né, entender como que é o SketchUp. Cadê SketchUp? Ai, cara. SketchUp. Beleza. Subiu aqui para arriba. Ó, quem não conhece, esse aqui é o SketchUp. SketchUp é um aplicativo, né? Você pode usar aí no celular, só que no celular você não vai conseguir desenhar com ele. Você só vai conseguir visualizar, tá? Mas no computador você pode montar seus projetos. É um aplicativo que tem plano em 3D. Vamos só desenhar rapidamente aqui uma cubinha. Deixa eu apagar esse cidadão daqui. Vou desenhar essa cubinha 60 por 45 aqui. Você imagina uma apresentação de projeto para o seu cliente? Seu cliente está aqui sentado numa mesa junto com você e você fazendo o projeto para ele aqui, ó. Ponto 60, ponto e vírgula, ponto 45. Certo. Ó. Você está conversando com o cliente, fazendo apresentação com ele, fazendo aquela entrevista, né, com o seu cliente e explicando para ele, vamos desenhar uma cuba aqui 60 por 45, ponto 10. E aí, no meio da conversa, você já vai questionando para o cliente, pô, o acabamento da sua peça lá é do lado direito ou é do lado esquerdo? Para você montar um projeto bacana. O cliente vai falar, não, lá, quando eu entro de frente para a bancada, o acabamento é do lado direito. Beleza, então eu já sei que o meu rodopia é do lado oposto. Eu venho cá e vou desenhar o rodopia aqui, ó, do lado oposto dela. Um rodopia aqui com 15 centímetros. Vou fazer a sugestão. Opa, Ctrl Z. Meu bicho torto. 15. Ponto 45. E ponto 60.
Na nossa aula de SketchUp, pessoal, eu explico sobre todas as ferramentas, tá? Desde as básicas, como que você usa todas essas ferramentas. Coisa torta aqui. Danado. Desenhando o trem torto. Esse que ficou torto aí. Por quê? Tem muito tempo que eu não faço, eu tô estranhando a posição que eu tô aqui agora. Beleza. Vamos fazer o rodopio esculpido, vou explicando para o cliente, falo, rodopio esculpido, a gente faz um enchimento nele, deixa ele ali, vamos pôr, tô supondo aqui que é com 2 centímetros, eu vou conversando com o cliente e vou desenhando. Beleza. Já tenho a ideia da bancada, né? A cuba esculpida, nesse caso aqui, eu uso meio que um padrão. Eu jogo aqui, ó, do centro para trás 5 centímetros. Vou jogar até aqui. Daqui para dentro 10 centímetros. É um padrão que eu uso, tá, pessoal? Isso assim, falando nessa cuba específica. De lá para trás 10 centímetros. De lá para cá 10. E fecho. Posso apagar essas linhas que eu usei de referência. Eu vou abaixar agora a abertura aqui, ó. Se eu usei saia de 10, eu vou fazer uma descida de 8 centímetros, ó. Para quando eu pegar essa vista daqui, ó, olhar por baixo da minha bancada, né? Ainda mais quando tiver o fundo xado, reforço de válvula, eu não vou ver o fundo. Então, assim, é uma noção que eu quis ter aqui. Se eu quiser fazer a representação do fundo falso, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó. Vou recuar ela 1 centímetro. E eu vou subir o fundo falso dela aqui 1 centímetro também. Eu olho de cima ali e eu vejo que ela está recuada. Furação da válvula. Normalmente, a furação da válvula, ela é daqui para trás. Eu começo ela com 2 centímetros para trás. E eu vou fazer uma marcação aqui de ponto 0,3. Vão entender por quê. Porque aqui eu uso uma ferramenta que é o círculo. E ela é medida em raio, né? Então eu vou jogar tipo aqui, 0,01,5 centímetro e meio. Normalmente a furação de torneira, ela mede, eu uso um serra-copo de 30 a 35 milímetros. Eu prefiro furar até com 35, 32, 35. Por quê? A furação para água fria, se eu não me engano, acho que até 22 milímetros passa. Só que se você faz uma bancada com furação de 22 milímetros para o cliente e futuramente ele decide colocar uma torneira de monocomando, que é a torneira quente e frio, essa furação não serve. Aí o cliente vai ter que te ligar para você ir lá e fazer essa furação mais larga. Se você fizer ela de 35 milímetros, ela vai servir para monocomando e ela vai servir para água fria. E o acabamento da torneira vai tampar. Então eu uso sempre uma furação entre 30 a 35 milímetros para a torneira. Beleza, montei a bancada para o cliente. E agora entra uma outra estratégia, né? Alguns pessoal, eles trabalham somente com o piso do cliente. Eu gosto de trabalhar com o meu piso. Por quê? Porque eu sou comerciante, eu sou empresa. Eu tenho que ganhar, cada metro quadrado da minha empresa tem que me dar dinheiro. Então eu compro o piso e quando vou fazer a bancada eu já tenho que passar esse piso para o cliente para eu ter minha margem de lucro em cima do piso. Quando eu vou fazer a ideia, né, oferecer a cor, dar orientação, se o cliente não tem a ideia do piso, a cor da bancada, eu já vou no meu estoque, eu transformo ela em imagem. Eu vou fazer na prática aqui para vocês verem. Eu vou simular uma peça de piso aqui, de um tamanho qualquer, beleza? E eu vou lá no meu arquivo, no meu estoque, e vou ali em importar. Eu já tenho aqui, como eu não estou fazendo captura de tela, vocês não vão ver. Vamos supor que eu vou oferecer para esse cliente aqui, pôr nessa bancada, um porcelanato geodo, né, que é um porcelanato comum, ou um calacata. Vou fazer o geodo mesmo, tá? Vou importar ele aqui, ó.
e vou transformar ele numa textura. Beleza. Transformei ele numa textura, bonitinho. E agora eu vou jogar essa textura na bancada. Vou colher a cor dele aqui e vou começar a colorir. Se o cliente gostar, já é ponto para mim, ó. Beleza? Olha a diferença de apresentação de projeto. Entre você apresentar um desenho no lápis com medidas que o cliente não vai entender, dificilmente vai entender o seu projeto, do que você apresentar isso aqui para ele. O SketchUp ele é muito bom. Se você aprender a renderizar, por exemplo, se você tiver um computador bom aí que faz renderização, você consegue transformar isso aqui como se fosse uma foto. Deixa eu ver se o meu render está aberto aqui. Ferramentas, visualizar ferramentas. Deu render, render, virrei. Beleza, tá aqui. Deixa eu tentar renderizar isso aqui. Dou um clique ali, eu acho que ele vai conseguir renderizar. Hoje nosso computador aguenta tudo, né? Você vê, eu tô fazendo transmissão Facebook, Instagram, YouTube e tô fazendo um projeto e vou renderizar aqui. Antigamente no outro já tinha travado há muito tempo. Ele tá rodando aqui, peraí que ele vai começar a renderizar. Ah, mas ele não vai mostrar, tá em segundo plano. Não adiantou nada. O formato que eu abri aqui não deu. Não, beleza. Então, apresentei para o cliente o projeto, o cliente gostou, ofereci o meu piso, ele gostou, a gente fechou o negócio. O que eu vou fazer nisso aqui agora? Eu vou transformar isso aqui num contrato. Eu vou salvar isso aqui como uma imagem para me colocar lá no contrato do meu cliente. É outro assunto que a gente vai falar numa outra live sobre contrato, sobre garantias. Quem não sabe, tá? Porcelanataria, por lei, tem garantia legal, tá bom? Então a gente vai falar nisso aí. Independente se você fala que dá ou não garantia para o seu cliente. Por lei existe. E eu vou falar para vocês quanto tempo e como se resguardar nisso aí. Só que antes de eu transformar isso aqui num PDF, eu vou colocar as medidas aqui, ó, para ficar bonitinho lá no meu projeto, ó. Coloquei aqui, por isso ficou maior, deu 46 aqui. Posso pôr aqui a altura da saia, só eu ir marcando aqui e dando um clique nela ali que ele vai marcando as medidas todinha, beleza? Quando eu fiz isso tudo, eu vou salvar isso aqui como imagem e vou transformar num PDF. Então, esse aqui é o SketchUp, né? Que é um programa de criação de projetos. Seja ele, qualquer coisa que você quiser desenhar, você vai conseguir desenhar com esse programa. E a gente tem nossa aulinha aí básica, beleza? Show de bola, pessoal? 1h30 de live. Como é que a gente está aqui? Comer, né? Comer é coisa de... Deixa eu ver aqui no YouTube quantas pessoas tem assistindo a gente ainda. Tem uma galera assistindo a gente. Show? Vocês gostou da live? Gostou do bate-papo? Tá? Pode dizer que é a primeira live oficial do nosso novo estúdio aqui. Muitas outras virão. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, não deixa de fincar o dedão no like, não deixa de comentar, compartilhar com seus amigos aí. Nosso canal já tem quase 1000 vídeos postados entre lives e vários passo a passo. Se você digitar lá, playlist de cozinhas passo a passo JJ, você vai ver vários passo a passo de cozinha, de cubas, de nicho, beleza? Vou tentar fazer uma live amanhã e a gente falar um pouquinho sobre a importância de contrato, tá? A gente tem disponível para venda modelos de contrato editável, para você só ir lá e colocar os dados, tem modelo de recibo de entrega, as nossas planilhas, é só chamar no WhatsApp aqui, tá? Quiser fazer um curso com a gente também, como eu falei, tinha uma vaga com 50% de desconto para a turma de fevereiro agora, então você corre lá e você tem interesse, garante logo a sua vaga, tá bom? Um abraço para vocês, uma ótima noite. Fica o dedão nesse like aí, né? E vamos descansar. Até